Olá, meus amores! Olha quem está de volta depois desse recesso que nós tivemos. E agora, de hoje em diante, no dia das nossas aulas, nós vamos continuar estudando o capítulo 2 do nosso livro de artes, onde nós estamos estudando a arte barroca, tá? Então, para início de conversa, tá bom? Nessa aula estudaremos as páginas 19 e 20 do nosso livro de arte, tá? Onde faremos uma introdução à música barroca e falaremos de alguns instrumentos importantes dessa época, tá bom? Então, para a gente começar a nossa aula, peguem o livro de arte de vocês e abram na página 19. Nós faremos da seguinte forma, vocês vão ler junto comigo, tá bom? Essa nova abordagem. Vamos lá. Então, página 19. Música barroca. A música que se caracterizou como barroca durou aproximadamente 150 anos, manifestando-se entre 1600 e 1750. Foi nessa época que nasceram a ópera e a orquestra. No barroco, a música tocada por instrumentos diversos ganhou força. Os compositores davam maior atenção aos diversos instrumentos e exploravam timbres e tonalidades, valorizando o contraponto e os acordes na criação de formas musicais variadas, como a ópera, o oratório, a fuga, a suíte, a sonata e o concerto. O que seria o contraponto? A execução simultânea de duas ou mais melodias distintas. O que seria acorde? União de três ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Então, imagina que a gente tem Dó, a nota Mi e a nota Sol. A gente vai tocar essas três notas ao mesmo tempo. Quando a gente tocar essas três notas, a gente vai ouvir um novo som, o som da mistura dessas notas. É bem legal. Continuando a leitura, na pintura e na escultura, o barroco era exuberante, com ornamentos em profusão. De maneira semelhante, a música barroca era repleta de enfeites e contrastes. Para criar efeitos na música, os compositores barrocos utilizavam recursos como melodias diferentes executadas ao mesmo tempo, variando o número de instrumentos em sua execução. Ao se ouvir uma música barroca, é possível perceber a variação entre momentos em que muitos instrumentos estão sendo executados simultaneamente e outros com a execução de poucos instrumentos, criando contrastes semelhantes aos do claro e escuro na pintura. Por meio do diálogo e jogo entre vários coros e principalmente da oposição entre solista, vocal ou instrumental, e coro e ou orquestra, surgiam os contrastes entre as diversas massas sonoras, ressaltando a impressão de efeitos de claro e escuro. Entre os instrumentos mais importantes dessa época, destacam-se o órgão, o cravo e o violino, cujas sonoridades foram exploradas nas composições de Antônio Vivaldi, que viveu entre 1678 e 1741, e Johann Sebastian Bach, que viveu entre 1685 e 1750, e George F. Handel, de 1685 a 1759. Aqui nessa próxima página, a gente vai ver dois órgãos, que são instrumentos que emitem o som através da passagem de ar, e são instrumentos gigantescos. Tem sons muito graves e sons muito agudos. Na imagem a gente tem o órgão da Basílica de Esztergom, na Hungria,
aqui no lado esquerdo, tá bom? E no lado direito, essa imagem aqui é do órgão que a gente tem aqui na nossa cidade, Belém do Pará, tá bom? O órgão da Basílica de Nazaré. A Igreja Católica sempre tem essa tradição de em todos ou quase todos os seus templos ter um órgão para fazer música, tá bom? Então, agora, indo para a página 20, tá bom? Vamos lá, todo mundo indo para a página 20, a gente vai conhecer um pouquinho de outro instrumento desse período, né? Que seria o cravo. Criado na Europa medieval, provavelmente no início do século XIV, o cravo foi muito executado na música de câmara ou de câmara e na ópera, predominantemente no barroco, até o século XVIII. Hoje, embora não seja muito popular, está presente em formas musicais que mesclam músicas de épocas diversas. O cravo é um instrumento de teclado com cordas que produzem som ao serem pinçadas, semelhante ao que ocorre com o movimento dos dedos ao tocar as cordas do violão. A partir do século XVIII, ele sofreu alterações e deu origem a um novo instrumento, o piano, de tamanho maior, com teclas mais grossas e pedais. A maior diferença entre o cravo e o piano é interna. Na tecnologia utilizada na produção dos sons, o som do piano é fruto da batida de uma pequena peça, chamada martelo, sobre as cordas, quando o músico aperta uma tecla. A intensidade do som pode ser controlada pelo músico. Quanto maior a força empregada ao apertar a tecla, maior a intensidade. Além disso, os pedais servem para suavizar, prolongar ou abafar a vibração das cordas. No cravo, o músico não tem nenhum contraste de intensidade do som. Então, do mesmo jeito que ele toca, o mesmo som que sai, vai sempre sair. Não tem como tocar nem mais forte e nem mais fraco. É sempre o mesmo som, tá bom? E agora, outro instrumento importante dessa época é o violino. No caso da imagem, eu coloquei o violino mais famoso de todos, que é o violino Stradivarius, de um grande luthier, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui. Violino. Violino, continuando a leitura da página 20. O violino é um instrumento de 4 cordas, da mais grave à mais aguda, Sol, Ré, Lá, Mi. A mais grave, ela vai ficar acima. Se você coloca no seu ombro o instrumento, ela vai ser a primeira corda de cima para baixo. E a mais aguda, a primeira corda de baixo para cima. Que emitem som quando friccionadas com um arco ou pinçadas com os dedos. Esse pinçar a gente chama de pizzicato. Considera-se que seu formato atual data do século XVI, quando Andrea Amati e Gasparo di Salò aperfeiçoaram instrumentos de 3 cordas. Em 1700, o luthier Antônio Stradivarius fez modificações que tornaram o som do violino mais nítido, sonoro e vibrante. Embora fosse italiano, ele registrava seus instrumentos com seu nome em latim. Assim, seus violinos eram chamados Stradivarius, em vez de Stradivari. Até hoje, são considerados sinônimos de perfeição em violino. Luthier. Palavra de origem francesa, designa o profissional que cria e restaura instrumentos de corda com caixa de ressonância, como o violino, o violão, os alaúdes, as violas, as guitarras, os bandolins, entre outros. As oficinas são chamadas de luteria. Os instrumentos de sopro hoje também têm luteria, tá bom? Então, o Stradivarius, ele foi um grande luthier, tá bom? De violinos. São os violinos mais valiosos do mundo. Já foram vendidos violinos de milhões de dólares, tá bom? Muitos milhões de dólares. E alguns estão em museus porque são muito caros e ninguém teve condição de comprar, tá bom?
Agora, a gente vai ver um pouquinho também sobre a orquestra barroca, o que a gente não tem aqui no nosso livro, mas eu vou explanar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, a orquestra barroca ela era uma formação bem pequena, não era como as nossas orquestras modernas hoje, tá? Que a gente vê muitos instrumentos. Se você for num concerto numa orquestra moderna, você vai ver muitos instrumentos musicais. Mas a orquestra barroca era basicamente o que a gente está vendo aqui nessa imagem, tá bom? Ela era bem pequena, tinha um cravista e alguns instrumentos de corda, tá bom? Posteriormente, colocaram-se também alguns instrumentos de sopro. Então, a orquestra barroca era largamente baseada nos instrumentos da família das violas. Assim, era a orquestra usada por Monteverdi, e esta família de instrumentos predominou por todo o século XVIII. Ao final do período barroco, os instrumentos da família das violas foram perdendo a preferência para a família dos violinos, que hoje é uma das famílias mais importantes da orquestra, tá? A orquestra no período barroco não estava ainda fixada como formação instrumental, pois havia grande variação entre as formações empregadas por cada compositor ou mesmo entre obras diferentes do mesmo compositor. Então, o tamanho, né, dessa orquestra ela variava muito, então não tinha uma formação pré-definida, tá bom? Toda a construção musical desse período foi basicamente feita para essa formação orquestral. E essa formação orquestral era a base também para as óperas, tá? Todas as grandes óperas tinham uma base instrumental desses instrumentos barrocos. A gente vai ter as violas de vários tamanhos, né? E posteriormente serão substituídas pelos violinos, tá bom? Então, a nossa atividade. A atividade que eu vou pedir para vocês é a seguinte. Pesquise no YouTube vídeos de formações orquestrais barrocas tocando música barroca. Escolha o que você mais gostar, o vídeo no caso, e faça um pequeno relato escrito sobre o que você sentiu ouvindo a música, tá? Não precisa ser um texto muito grande, mas escreva o que você sentiu, o que você percebeu, quais as suas impressões sobre a música barroca. Então, vocês vão enviar para mim, lá na plataforma, o link do vídeo que vocês escolherem, tá bom? Juntamente com o pequeno relato, tá bom? Então, beijos no coração e até a próxima aula.